Podeis assentar, meus irmãos. Quantos querem receber nesta noite o nosso pastor, o pastor Atílio, que vai estar ministrando, pregando a palavra do Senhor? Quantos querem receber nosso pastor? Digo amém. Aleluia. A oportunidade está com o Senhor, meu pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meu amado. Glória a Deus. Obrigado. Primeiro agradecer ao Senhor, tributar a honra, a glória ao nosso Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Quero aqui agradecer ao convite. Quero honrar, aleluia, Jesus, ao Senhor através da sua palavra. Glória a Deus, os missionários dessa igreja, né? Glória a Deus. E o nosso chefe maior, né? Pastor Denor do Vale. Glória a Deus. Eu trabalho já nas missões há 28 anos que faço missões, né? Glória a Deus. Isso para nós é um grande privilégio. Glória a Deus, de fazer a obra do Senhor. Quando a irmã estava orando aqui, Deus me fez contemplar a necessidade, né, de nós orarmos por aqueles pastores que estão no interior do Amazonas, nas aldeias, nas comunidades, e os dia a dia, né, deles ali nas missões. Isso aí é um desafio muito grande, né? Para a gente aqui, para nós aqui é muita facilidade. São igrejas abençoadas, glória a Deus, de muito luxo, né? Um ar-condicionado. A igreja onde nós congregamos ali no Terra Nova 2 também é assim mesmo, bem organizado, tudo no ar-condicionado, mas lá ainda as congregações estão de lamparina. Os banquinhos lá são de pachuva, né? São de açaí, coberto com telha de palha, né? E onde os irmãos fazem um culto ali à noite, abençoado, glorificando a Deus, fazendo o trabalho e a obra missionária. Glória a Deus. Amados, eu sou o pastor Atílio, sou casado com a pastora Otília. Nós trabalhamos há 10 anos ali no interior do Amazonas, nas comunidades, nas aldeias indígenas, e nós estivemos também há 14 anos na Venezuela, né? Glória a Deus. E mais 2 anos ali na cidade de Barcelos, dirigindo congregações, fazendo a obra missionária. Glória a Deus. Mas eu conheci o Evangelho, irmãos, aqui na estrada de Altásia, onde eu trabalhava como fazendeiro, cuidava de gado, tirava muito leite, muito queijo, né? E muita carne. Eu tinha na minha casa lá no interior ali de Altásia, freezer cheio de carne. Mas quando eu cheguei lá, quando eu assumi o campo no interior de Barcelos, lá a gente foi passar a comer macaco, comer guariba e tomar sopa de cabeça de macaco misturado com cabelo de macaco, que é a tradição dos indígenas, né? E a gente aprendeu a cantar com eles aí as canções no idioma deles, né? São canções que a gente cantava no idioma deles. E hoje eu quero, irmãos, exatamente também lembrar daquilo que foi feito ali na Venezuela, os cultos venezuelanos. Lá a gente tem um costume, né? Quando a gente vê a igreja, não dá glória a Deus, a gente diz assim, e a su nombre. Aí o povo diz glória, glória, glória. Até aquele que está dormindo se desperta e começa a glorificar a Deus, né? Hoje aqui não vai ser diferente. Se eu perceber que você está querendo dormir, aí você vai escutar, e a su nombre. Aí o seu irmão lá do lado vai dizer glória, glória, glória. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amados, missão é um grande desafio. Deus conta com a igreja. Agora nesta convenção, aleluia, Jesus, onde nós tivemos ali milhares de pessoas sendo consagrado a Deus, recebendo um chamado de Deus, aleluia, para cumprir uma missão, me alegrou o meu coração. Na verdade, irmãos, a igreja, ela está num grande desafio da última colheita. E Deus precisa, aleluia, de nós, despertar, aleluia, a igreja do Senhor, né? Quando o irmão, aleluia, Tassiane escreveu sobre o texto com seu esposo, eu fiquei impressionado de ver a visão missionária que a igreja tem através desses irmãos, né? E além disso agora, meus irmãos, eu estou trabalhando com eles, né? Eles são meus líderes. Ali, irmãos, gente, se você, irmão, sempre que tiver, eu não sei se alguém faz parte aqui do grupo, mas sempre que você puder, ajuda, meu irmão. Nós não cobramos para pregar o evangelho nas ruas, né? A gente só precisa de um arroz, a gente só precisa de uma verdura para fazer uma sopa
a gente precisa de roupa usada para distribuir para eles, e assim fazemos a obra do Senhor sem cobrar nada. Um pastor me disse assim, quando eu falei para ele, ele perguntou: pastor, tu deixou a coordenação lá do estado, lá era o que lá era coordenador, nós pastoreávamos 31 igrejas lá na Venezuela, uma delas era de 1.500 pessoas, uma igreja muito grande. E aí o senhor deixou para vir para cá? Eu falei: sim, eu vim para cá. Ele disse: não vai ter igreja para ti aqui em Manaus. Eu falei: quem disse que eu preciso de igreja para o meu ministério? Enquanto tiver praça, enquanto tiver periferia, almas em conversa, eu vou estar com a minha bolsa cheio, aleluia, de papel do versículo da palavra para entregar para eles. E eu não preciso de nenhum centavo para fazer isso, né? Até porque Jesus já pagou o preço e ele disse que aquilo que tu for pregar, de graça tu recebeu e de graça tu vai dar. O que nós precisamos é somente cumprir o que Jesus disse: eu tive fome e me deste de comer. E então dê 1 quilo de arroz para ela, dê 1 quilo de verdura para ela. Nós fazemos a sopa e levamos para as pessoas e pregamos o evangelho ali nas praças. Glória a Jesus. Amados, eu quero aqui, irmãos, abrir a Bíblia. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, no livro de Evangelho de João, capítulo 21 e versículo 15 a seguir. É um texto onde nós vamos falar de restauração missionária na vida do obreiro. Amém, meus amados? Quantos de nós estamos aqui precisamos de uma restauração? Já pregamos, já cantamos, já tivemos departamento, já fizemos muitas obras, mas no decorrer dos anos nós nos esfriamos, nós abandonamos, deixamos o pastor sozinho, porque agora é uma visão que diz assim: não, é responsabilidade do pastor, da pastora. Engana-se você, meu amado. Jesus te chamou você para cumprir uma missão. Glória a Jesus. Capítulo 21 e versículo 15 a seguir. Aleluia. O Senhor Jesus, meus amados, depois de ressuscitado, no reencontro com seus discípulos, olha a situação que ele encontrou, a vida desses homens de Deus, né? Mas aqui Jesus está aqui para restaurar o seu chamado missionário. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Fala comigo aí, irmãos: apacenta meus cordeiros. Glória a Jesus. Versículo 16. E tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe outra vez: apacenta minhas ovelhinhas. Amém? Glória a Jesus. Versículo 17 diz assim: e disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tanto que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas agora já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te tomará para onde tu não queiras. Glória a Jesus. Santo e eterno, Pai amado, nós queremos honrar e glorificar o teu nome aqui neste lugar. Que o Espírito de Deus, assim, Pai, como em Israel, mostrou para Ezequiel ossos de vales, de ossos secos, assim também o Senhor vai soprar Espírito, o Senhor vai levantar, o Senhor vai restaurar, porque essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja, Pai amado, que o Senhor escolheu para cumprir, Senhor Jesus, esta missão nesses últimos dias. Assim nós te damos graça em nome de Jesus. Maestro, você fique preparado que daqui a pouco vou cantar uma em espanhol, vou cantar uma em engatu, tá bem? Os dois idiomas, onde nos dois campos nós estivemos fazendo missões. Amada igreja, povo de Deus, nós temos aqui um grande desafio. Quando eu falei que na convenção, centenas de diáconos, milhares de pessoas sendo consagradas ao pastor, me deixou muito animado. Aleluia. Foi igualmente
um evento que nós tivemos aqui de seminário de missões lá no Canaã. Fiquei muito alegre, porque vi um movimento grande, uma ação dos missionários, uma ação profética que moveu corações. E outro dia eu fui lá com o pastor Denô, eu estava precisando de 8 pastores, porque eu soube que aqui em Manaus o povo de Deus está vomitando teologia. Muitos pastores, muitos homens de Deus, eu pensei assim, com essa ação missionária, vai ter uma avalanche de homens e mulheres disponíveis para fazer a obra de Deus. Cheguei com o pastor Denô e disse: pastor, estou precisando de 8 pastores para Venezuela, para assumir Sucre, para assumir Anzoátegui, Vale de la Páscoa. Foi falando o nome das igrejas, e quando eu cheguei com ele, ele me olhou, baixou a cabeça com um olhar meio triste. Aí ele me disse: pastor, ninguém quer ir para a Venezuela. O povo quer Europa, o povo quer, aleluia, Estados Unidos, o povo quer outros países bem-sucedidos, como os Países Baixos da Europa Ocidental. E aquilo eu saí dali meio triste. Mas o Senhor começou a colocar algo no meu coração. Ali na igreja tem homens e mulheres que vão ser restaurados, que vão ficar para fazer a obra naquele lugar. E muito me alegrou, irmãos, e algo incrível aconteceu aí. 99% do que Deus levantou foi mulheres. Agora, por que mulheres, irmão? Porque mulheres estão nas ruas, mulheres estão nas Déboras, mulheres estão na oração, estão no evangelismo. Enquanto o marido está por aí, irmãos, vagando, assistindo um jogo do Flamengo, a mulher está glorificando a Deus na igreja, orando, aleluia, pedindo pela salvação da sua família. E então foi assim, irmãos, nós deixamos aí 9 pastoras consagradas, 2 homens, e o resto tudo mulher, e eles estão trabalhando. Agora, as nossas igrejas não são bonitas como essa daqui não, meu irmão. As igrejas lá são de palha de coco, feito de lata velha, e é assim eles estão fazendo a obra do Senhor. Agora, na escola bíblica dominical, 200, 300 pessoas participando da escola bíblica dominical. Mulheres de Deus, irmãos, venezuelanas, que anteriormente eram mulheres que viviam ali numa situação difícil, na questão de casamento, e agora Deus levantou elas para tomar o controle daquela situação. Nós declaramos, irmãos, que Venezuela é do Senhor Jesus, que Deus tem um projeto de salvação para aquele povo, um país de 30 milhões de pessoas, onde, aleluia, Jesus, quase 8 milhões deixaram aquele país por causa da crise. Mas existe alguém ali que está, aleluia, Jesus, como instrumento de Deus. Mulheres que anteriormente eram mulheres para ser servida, que eu conheci, irmãos, Venezuela, as 2 partes da Venezuela. Eu conheci a Venezuela na época da abundância, na época onde o alimento era muito barato, onde a gasolina era quase de graça, onde nós conseguimos ali tudo com muita facilidade. Mas chegou o tempo em que, aleluia, Jesus, as pessoas tiveram que ir embora. E a maior tristeza que eu tive como pastor, meus irmãos, não foi de celebrar grandes cultos, aleluia, Jesus, em milhares de pessoas, que isso aí nós tivemos o privilégio de milhares de pessoas sendo salvas para Jesus, mas foi fazer culto em velório de pessoas que morreram de fome. Você olhar para aquele caixão e ver um esqueleto ali dentro e você perguntar o que foi com ele. Ele morreu de fome, porque não tinha comida para ele comer. Eu vim de lá com esse sentimento, irmãos, de nós continuarmos orando, aleluia, para que Deus continue provendo para aquele povo, para que Deus continue usando a igreja, a Assembleia de Deus. Olha aqui, irmãos, a importância, aleluia, dessa igreja para o campo missionário. Nós estivemos ali há 14 anos sendo, aleluia, sustentado pela sua oferta, pelos seus dízimos. Nós construímos 31 igrejas, aleluia, Jesus, com a sua oferta e com o seu dízimo da igreja, aleluia. E Deus foi grandemente glorificado. E nós construímos lá, irmão, templos grandíssimos, para 1.500, 2.000 pessoas, porque naquela época o terreno era barato, tudo era muito barato, e nós conseguimos com maior facilidade. Mas agora, irmãos, aleluia, baseado no testemunho dessas mulheres aqui, aleluia, Jesus, que por não conhecer a Deus e não conhecer o Evangelho, viviam vidas de escravizados pelo pecado. Mas Jesus salvou.
Eu conheci uma que o marido dela expulsou ela de casa, ela foi morar na congregação. Ela era mulheres de muitos homens. Mas aí, irmãos, nós começamos a trabalhar com ela. Hoje, Jesus restaurou ela, é a pastora de Vale de la Páscoa, a irmã Grisé Herrera. Ela está trabalhando naquele lugar com centenas de pessoas, aleluia, que estão naquele lugar. Foi restaurada, irmãos, para a glória do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus amados, que Deus encontrou, aleluia, um pescador chamado Pedro. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, começando o seu ministério, passa pelo mar da Galileia, ele começa a ter a revelação que ele precisava chamar homens e mulheres para fazer, aleluia, uma missão, para cumprir uma missão. E encontra naquele lugar um pescador, e ele faz o chamado dizendo: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles passaram, irmãos, a aceitar o chamado de Deus, e foi ali com Jesus. E gradativamente, irmãos, sendo instruído para, aleluia, cumprir uma missão. Foi restaurado, porque era um homem desordenado, era um homem que não tinha, aleluia, o conhecimento, aleluia, sacerdotal, ele não tinha teologia como nós temos na nossa geração, ele somente se prontificou para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, e a su nombre. Glória a Jesus. Vocês quase acertaram, mas é preciso fazer 3 vezes, amém? Uma para o Pai, outra para o Filho, outra para o Espírito Santo, amém? E a su nombre. Glória, agora aplaude a Jesus nesta noite, glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que agora Jesus levava esses homens nas suas viagens missionárias. Eu sempre tive o costume de ser muito perto de obreiros. Para mim, obreiro é um amigo, porque Jesus nos ensina que uma certa reunião, ele chegou a dizer: eu não quero que vocês sejam somente meus servos, eu quero que vocês sejam meus amigos. Sabe o que eu fazia, pastor? Eu pegava meus obreiros lá nas comunidades indígenas, eu levava ele para as praias, e lá eu fazia seminário, lá eu fazia, irmãos, treinamento pastoral, parlamento, diaconato. Lá nós vivíamos a comunhão, nós comíamos ali a cabeça de macaco, anta salgado, comia porco queixada, e nós fazíamos ali aquele assado de peixe junto com os irmãos. Não, nós vivíamos bem ali a costume e a tradição daquele povo, como também, aleluia, nós vivíamos ali aquela comunhão da relação de pastores. Tanto é que hoje eles são amigos de excelência, são intercessores natos que sempre estão orando por nós, aleluia, Jesus, durante aquilo que nós fazemos e onde nós estamos. Assim, irmãos, nós precisamos, a igreja, para fazer missão, ela precisa da unidade com seu pastor, da união com Cristo, para que a gente, aleluia, desenvolva o chamado missionário. Deus cura, Deus faz milagre, Deus faz maravilha. Mas no decorrer, meus amados irmãos, das missões, não foi só, aleluia, de carne de anta assada com patauá e com açaí, não. Nós encontramos muitas barreiras, e algumas delas foi exatamente encontrar a dificuldade de ter uma navegação, de ter um barco, a dificuldade de chegar e ser aceitado por causa da tradição, como a irmã falava ainda há pouco aqui, de tradição que impede, até a tradição da bruxaria, da feitiçaria dos indígenas, da pagelança, né, da fé que eles têm na tradição deles. E então, muitas vezes nós chegávamos em situação, a gente encontrava o cacique com um pedaço de pau e um teçado dizendo: aqui vocês não vão subir, aqui nós não queremos igreja, aqui nós não queremos Jesus. E às vezes Deus tinha que fazer alguma coisa diferente para aquele povo acreditar. Às vezes Deus mandava raio, matava gente. Deus mandava uma situação lá que eles passavam a respeitar a igreja e a obra missionária que estavam sendo desenvolvida naquele lugar. Amados, Deus lhe deu autoridade. Ele disse assim: eis que eu vos dou poder. Aleluia. Ele disse: darei poder para pisar em serpente e escorpião. Jesus disse: enviarei para o meio de lobos. Amados, nem tudo é flores na missão. Eu me deparei com essa situação. Eu ganhei uma irmã indígena, ela me disse assim: pastor, o meu
meu genro, ele é o cacique da comunidade. E lá, por favor, eu não quero ver o senhor sendo picado de terçado lá e levando tiro na cara. Ele prometeu dizendo que se o senhor for lá na aldeia dele, na casa dele, ele vai fazer isso com o senhor. Eu senti desafiado. A gente foi jejuar, porque a milícia da nossa arma, elas não são carnais, elas são espirituais. E eu fui, impulsionado pelo Espírito Santo, e quando eu cheguei lá, a espingarda do homem não pôde ser acionado para nada, o terçado dele tampouco. E então ele caiu endemoniado. Nós oremos por ser demônio e fizemos deles um líder de excelência, um pregador da palavra. Irmão, a missão para restaurar é exatamente isso aí. E a Bíblia diz, meus amados, que Jesus, ele deu o exemplo através dos seus ensinamentos, através das suas atitudes. E o que me chama a atenção eram as caminhadas, aleluia, Jesus, do discípulo com Jesus pelo deserto da Judéia, em Cafarnaum, em uma reunião, sentado ali, Jesus pega uma bacia, que era um ofício de um escravo fazer isso, lavar o pé dos seus discípulos, né? E Pedro, vendo essa arrumação, quando chegou na parte dele, disse: não, senhor, o senhor não pode lavar nem meu pé, não pode lavar nada. E Jesus, olhando para ele, disse: olha, Pedro, não permiti lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. E aí começa a restauração. Ele diz assim: Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça, tudo que precisa, lava-me. Nessa noite, irmão, nós precisamos dizer isso para Jesus: lava não só os meus pés, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito com o seu sangue, para que eu seja restaurado. Eu quero voltar a louvar outra vez, eu quero voltar a pregar outra vez nas células, eu quero ir com a Tassiane fazer missões na praça, eu quero ir, aleluia, Jesus, para os campos missionários, aonde o meu pastor ordenou me enviar, nas 100 nações onde nós estamos. Eu quero escolher uma para ir para lá, para aquele lugar. Eu vinha saindo, pastor, depois de 10 anos no meu barco. Agora já não estava mais de canoa, eu passei 3 anos remando canoa lá naquele campo. Aí, um dia Jesus me deu um barco de 3 metros. Aí eu estava saindo para vir a uma festa da nossa coordenação de Barcelos. Quando chegou na saída do rio, eu falei para o obreiro, pega o leme que eu vou descansar um pouco. E quando eu fechei meus olhos, onde o senhor entra, uma caixinha dourada. Ele disse: o senhor mandou para pegar. Quando eu vi a caixinha, eu estava sentado. Eu abri a bandeira, e saí a mão. E quando eu chegava em Barcelos, o pastor disse: nós estamos precisando, a Rimadã está precisando de obreiros, missionários lá na Venezuela. Alguém aqui se prontifica? Eu falei: pastor, qual é a bandeira de Venezuela? Essa amarelinha aqui, cheia de estrelas. Eu disse: eu vou para lá. Se o senhor já tiver para mim aí as condições de pagar pelo menos a minha passagem, amanhã mesmo já estou disponível para fazer a obra nesse país. Agora, irmãos, não sabia falar a língua daquele povo. Não sabia, irmãos, pregar em espanhol. Lá não foi diferente, meu irmão, a recepção com relação, aleluia, ao evangelho. As pessoas não gostavam. Evangelizar dia de domingo na Venezuela é um problema. Por quê, pastor? Porque lá, dia de domingo, todo mundo está bêbado. Todo mundo estão ali embriagados com as suas garrafas de cachaça, desde mulher, criança. De 10 casas venezuelanas, 7 eles creem, aleluia, em bruxaria, feitiçaria, com seus altares, de tudo quanto é imagem. Se tiver um venezuelano aqui, ele vai confirmar essa verdade. E aí, meus irmãos, quando a gente chegava de domingo, aqueles bêbados, bravos, não querendo deixar a gente pregar, a gente só fazia o evangelismo até o dia de sexta-feira, porque no outro dia nós éramos impossibilitados de chegar na casa das pessoas. Mas como, aleluia, Jesus, o projeto é de Deus, que como ele levantou alguém capacitado para fazer essa obra, então o diabo vai ter que bater em retirada, porque o nome do Senhor será glorificado. E a seu nome! Glória a Jesus. Agora chegou o momento em que Pedro cedeu. Ele começou a entender que verdadeiramente ele precisava ser restaurado para cumprir uma missão.
E Jesus um dia disse assim: aquele que crê em mim também farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que esta. Irmão, eu bebi muita cachaça na minha vida. Eu cantava com Arlindo Júnior e tocava para ele nos barcos do Parintins. Nessa época eu estava envolvido nesse negócio. Eu nunca sabia que Jesus poderia me usar para curar câncer, para curar AIDS. Eu nunca jamais eu poderia imaginar essas coisas. Mas aí, irmãos, aonde eu vou, Jesus faz esses milagres. Eu estou há quase um ano ali na congregação, aleluia, Jesus, de Terra Nova 2. Jesus já curou 5 pessoas com câncer comprovadamente. Nós temos todo o documentário, tudo registrado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Essa noite não vai ser diferente aqui, irmão. Jesus vai fazer milagre aqui. Quantos creem nisso? Porque estes sinais seguirão os que crêem no meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para ser um missionário cheio da unção? É voltar, irmãos, à essência do primeiro amor. É viver uma vida de oração, é disponibilizar o seu ministério para o seu pastor, dizer: pastor, eis-me aqui, eu quero lhe ajudar, eu quero fazer a obra, eu quero pregar a palavra, eu quero santificar, me empresta aí a chave da igreja para me estar 3 horas da manhã orando aqui. É exatamente o que nós fazemos ali no Terra Nova 2, e Jesus está fazendo o que está fazendo. Glória a Deus. E Pedro tomou posse, mas como todo ser humano é falho, a Bíblia diz que um dia Jesus reuniu os seus discípulos para uma oração, para um momento chave daquilo que viria a ser a maior vitória da humanidade, que era, aleluia, a crucificação de Jesus. Agora Jesus convida os discípulos para ir a um lugar, aleluia, para orar, para buscar buscar a presença do Pai e se preparar para a maior missão que ele teria. Ele convida 3 amigos mais perto: Pedro, João e Tiago. Eles ficaram orando ali, disseram: fique aqui enquanto vou orar aqui. Mas quando ele volta, só Pedro estava acordado, os 2 estavam dormindo. E o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, você não pode vigiar nem um pouquinho comigo, meu filho? E aí vem aquela parte onde diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. E Jesus volta, e volta a orar. Aí vem aquele processo do suor com sangue. Ele volta, quando ele chega ali, encontra todos os 3 dormindo. E ele diz: despertem, porque o inimigo se aproxima. Agora o tempo claro chegou. Nós precisamos agora enfrentar a realidade. A Bíblia diz que os soldados romanos, junto com os judeus, chegaram ali, prenderam Jesus e começaram a açoitar. E Pedro, pá! Aí ele teve coragem, porque estava armado com a espada. E Jesus disse: Pedro, por que tu fizeste isso? Não poderia eu clamar ao Pai e enviar 12 legiões de anjos para ajudar-me? Eu não preciso disso, Pedro. O meu reino não é aqui. Aleluia. O lugar onde eu vou ficar não é aqui. Eu quero que vocês saibam, aleluia, Jesus, que Jesus, ele tem um lugar onde ele vai estar conosco para sempre. Glória a Jesus. Nós vamos para lá. Jesus, aleluia, tranquilizou antes de, aleluia, de ele morrer. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, somente crê em Deus, crê em mim, porque na casa de meu Pai muitas moradas existem. E quando essa morada estiver preparada, eu voltarei e o levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Olha, irmãos, o desejo de Jesus, quando ele orava em São João capítulo 17, versículo 24, onde ele diz assim: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, eu quero que eles estejam comigo, para que eles vejam a glória que tu tens me dado desde a criação do mundo. Aleluia. Aqui começa, irmãos, uma trajetória da decadência. A Bíblia diz que Pedro ficava ali por perto, aleluia, Jesus, mas os serventes ali reconheceram ele, disseram: porventura tu não é um seguidor de Cristo? Ele disse: não, eu não conheço esse tal, não sei de quem tu está falando. Às vezes isso acontece conosco, irmãos. Parece que a gente anda na rua, a gente não dá a paz do Senhor, a gente não dá glória a Deus. Agora é palavrão, é gol do Flamengo, é gol do Corinthians. É assim, o povo grita mais diferente, já não há glória a Deus e aleluia. Pedro já estava assim, olhando de longe, e ele diz: eu não conheço. Até que
Alguém chega lá com ele e diz, mas aqui, tu fala com ele, tu fala igualzinho ele. Tu fala igualzinho ele. Além disso, tu parece como ele. Irmãos, você tem a marca de Cristo na sua vida. Você foi selado com o sangue de Jesus. Não tem mais para onde você ir. Isso me faz lembrar, irmão, um testemunho de um colega pastor. Por perseguição, por situação, por dificuldade ministerial, ele disse, eu vou entregar a credencial, eu não quero mais. E aí, ele foi lá, entregou a credencial e disse, eu vou fazer visita igualmente àqueles velhos tempos, né? Andar por aí onde tem as mulheres mais bonitas. Ele chegou, irmão, em um bordel, onde tinha muitas mulheres bonitas, e tinha uma jovem muito bonita dançando lá no canto. Ele já estava assim que nem eu, já não enxergava muito bem, já um pouco velhinho, né? Sentou na mesa, pediu ali alguma bebida forte. Ele diz, olha, eu quero aquela jovem que está dançando ali, que ela venha me atender hoje. Hoje eu tenho que fazer um programa muito bom, até para descontar os velhos atrasos. E aí, quando ele, sentado ali, veio aquela jovem, e a jovem reconheceu ele. Ela disse assim, meu pastor. Isso, a casa caiu para ele. Meu pastor, eu sabia que isso era um homem de Deus, mas a ponto de vir nesse lugar, para tirar sua ovelha daqui, só Deus pode fazer isso. Ou seja, meu irmão, nem para desviar você presta mais. Você já está marcado, você tem a marca de Jesus. Aonde você estiver, você vai identificar a identidade de Cristo em você, não tem como retroceder. E a su nombre. Tu parece como ele. Aliás, tu fala como ele. Aí igual ele cantou. Aí Jesus olha para ele. Meu Deus, estou frito. Caí. Neguei o mestre. E foi chorar. E só não se matou porque era covarde. Mas aí, irmãos, agora Pedro se une com seus discípulos, triste, amargurado, decepcionado, por ter negado aquele que deu vida a ele, por ter, aleluia, abandonado aquele que deu, aleluia, a vida eterna para ele, que escreveu o nome dele no livro da vida. Mas aí me chama a atenção, irmãos, no livro de, aleluia, Marcos 16, 7, Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscita, as duas mulheres que estavam aí fazendo vigília na porta, entram. Quando elas chegam no lugar onde estava o corpo de Jesus, elas diziam assim, onde colocar o corpo do meu mestre? E o anjo olha para ela e diz, por que vocês estão procurando aquele que está vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. E a su nombre. Ora mandará manaia. Jesus está vivo. Ele ressuscitou o terceiro dia, ele está aqui. Ele se manifesta através do louvor. Ele usa a boca do pastor dessa igreja. Foi ele que trouxe ele para cá. Foi ele que ungiu a cada diácono dessa igreja. Vocês são instrumento de Deus nesse lugar para essa missão. Quantos glorificam a Deus por isso? E aí Jesus ressuscitou, ele diz, diga meus amigos e a Pedro. Por que será que ele não esqueceu de Pedro, hein? Porque Pedro, ele não, aleluia, estava bem. E Jesus não desiste de Pedro. Meu irmão, não tem jeito. Ele não desiste de você. Ele não esqueceu de ti. Os projetos deles estão de pé concernente ao seu chamado e ao seu ministério. Muitas vezes você tem sido impulsionado pelo Espírito dizendo, Senhor, eu queria fazer, mas olha a situação em que eu estou. Mas hoje à noite Jesus chegou e disse, não desisto de ti, meu servo. Tu és meu, te escolhi pelo teu nome. Oh, lemantorei me cantará manado. E agora Jesus chegava ali, e Pedro, irmão, era uma espécie de líder influenciador. Ele conseguiu ali, através
aleluia, da sua amizade, reuniu os discípulos, disse, vamos fazer uma pescaria. Olha, irmão, hoje é diferente, né? Vamos lá para o jogo do Flamengo, vamos lá para a Arena do Amazonas, assistir lá o Amazonas, né? Num dia de domingo, irmão, dia de culto. Aí lá vai Pedro, passa a noite toda pescando e não levam nada para casa. E quando eles chegam perto do rio, eles vêem um certo, aleluia, Jesus, personagem que já estava ali, irmãos, com um assado de peixe, pão, e aí, irmãos, e aqueles homens não levavam nada, e aí quando eles ouvem a voz, dizem assim, meus filhos, Ebanamábias. Quantos são filhos aqui, irmãos? Levante a mão aí. Glória. É com você mesmo, aleluia, que Jesus está dizendo, meus filhos. Jesus não esqueceu de ti, meu irmão. Os projetos estão de pé. Aleluia. Joga aí para a direita e vê o que acontece. E agora, os discípulos lançavam a rede e centenas de peixes grandes, a Bíblia disse. Quando aconteceu isso, João, aleluia, o discípulo amado, diz para Pedro, Pedro, é ele que está aí, Pedro. 100 metros longe da beira, e Pedro, aleluia, percebeu que ele estava com uma roupa inadequada, e caiu na água e começou a nadar, e chega cansado lá na beira, e quando chega lá na beira, ele se encontra com Jesus. Você pode imaginar, irmão, o encontro de Jesus? Hoje ele veio aqui para te abraçar. Hoje ele veio para dizer que ele te ama. Hoje ele veio para te dizer que ele não desiste de ti, do teu chamado. E aí ele começa, Pedro, filho de Jonas, tu me ama de verdade? Ele disse, sim, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Te amo. Então cuida das minhas ovelhinhas para mim. Aleluia, Jesus. Cadê a tua célula familiar? Onde estão as ovelhinhas de Jesus? Pastor, quem são as ovelhinhas de Jesus? É o teu filhinho, meu irmão. É tua esposa. Aleluia, alguém do membro da tua casa. Você foi escolhido para primeiro começar a missão na sua casa. Aleluia, Jesus, tu me ama de verdade, então cuida das minhas ovelhinhas. Cantará. A sua família é herança de Deus para ti, meu irmão, você não pode abrir mão disso. Deus quer restaurar, aleluia, nessa noite ministério familiar, aleluia, de homem sacerdote que Deus vai levantar para fazer missão na sua casa, ganhar sua sogra, o seu irmão, os seus filhos, para ganhar o seu vizinho. E a segunda vez, ele diz assim, tu me ama de verdade? Era Manábia. E Jesus então disse, tu me ama de verdade? É sério isso aí? Ele disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E outra vez veio a palavra, cuida das minhas ovelhinhas. Não esqueça dos seus amigos. Não esqueça dos seus primos. Não esqueça da sua família. Não esqueça dos seus amigos, dos seus vizinhos. Tu me ama de verdade, então cuida das minhas ovelhinhas. Cuida das minhas ovelhas, porque elas são importantes para mim. Eu te escolhi para isso. Houve um tempo que tu fazia o que tu querias, tu andava por onde tu querias, mas vai chegar a hora que tu vai ser processado como eu. Então cuide das minhas ovelhinhas, por favor. Glória a Deus, vamos se colocar de pé nessa noite, meus amados. Jesus vai restaurar nessa noite. Pega Ré maior aí, meu irmão, para mim, por favor. Tu fidelidade es grande. Tu fidelidad es incomparable, nadie como tú, bendito Deus. Pode vir para cá, que eles querem ser curados, meu irmão. Grande es tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar su trono de alabanza. Quiero llenar su trono de adoración. Quiero adorar, prostrado en tu presencia y alabarte, Señor, y alabarte, Señor. Arizona Suárez, salve el Señor Jesús, libérame, Señor Jesús, Dios poderoso, eres grande, grande es tu fidelidad. Glória a Deus. Levante as mãos aí, quem tem, aleluia, Jesus, alguma espécie de enfermidade no seu corpo. Glória a Deus. Aquele que tem a enfermidade mais grave, que é do coração, ou ameaça de câncer em qualquer parte. Levante a mão, se tem alguém aqui que foi diagnosticado. Ali atrás tem um senhor. Agora a igreja aqui que é missionária, Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder. Estes sinais seguirão os que crê no meu nome. Aqui nessas mãos existe uma unção poderosa para destruir toda célula de câncer. Ele vai ali onde está aquele irmão com as mãos levantadas, com um óleo da unção, e nós vamos orar nessa noite, e ele vai trazer os exames aqui, e todos vão saber que o Senhor é Deus nessa igreja. Se você crer, você pode continuar orando. Glória a Jesus. Pode dar para o seu esposo, tá, minha irmã? Glória a Deus. Ele é o homem que Deus quer usar aqui como sacerdote dessa igreja. O primeiro milagre que Deus vai manifestar aqui nesse lugar vai através das mãos do seu pastor, porque ele é o ungido do Senhor que Deus escolheu, para que vocês saibam que Deus tem o controle e a direção de tudo aqui. Eramantaramanabia. Levante as mãos aí atrás, igreja do Senhor. Vamos dizer assim, em nome de Jesus. Câncer, tu está descoberto, tu está vencido, tu está destruído, pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus, que tem todo o poder para curar a enfermidade de câncer. Em nome de Jesus, bata em retirada agora. Se acabou para ti. Jesus está aqui. Aramanábias. Os irmãos que têm problema de artéria, aleluia, entupida, que tem problema de diabetes, pode continuar com as mãos levantadas, que o pastor vai já lhe tocar e a sua cura já chegou. Ou em nome de Jesus, Pai amado, eles estão sendo restaurados para serem usados para curar vidas através do seu ministério. Meu Senhor, assim como o Senhor restaurou o ministério de Pedro, Pai amado, aquele irmão que não estava mais louvando, aquele irmão que não estava mais pregando, aquele irmão que não estava mais congregando nessa noite, chegou a restituição, e Jesus está dizendo: tu me amas, tu me amas de verdade. Diga para Jesus nessa noite: Jesus, tu sabe que eu te amo. Diga para ele: tu sabes que eu te amo. Era Manábia. Aleluia. Com essa palavra, Jesus toca nesse caroço do seu ventre. Jesus toca, aleluia, no seu estômago.
Em nome de Jesus, doença, não resista ao poder de Deus que está aqui neste lugar. Eu ordeno agora que a diabetes bata em retirada agora, porque chegou o teu fim neste lugar, porque, aleluia, o nome de Jesus está sendo glorificado. Receba, minha irmã, seja curada, aleluia, do seu ventre, em nome de Jesus. Tudo e qualquer ameaça de câncer no ventre da mulher, de cisto, sai agora. Você vai ficar grávida, esse cisto vai sair do seu ventre. O nome de Jesus será glorificado aqui nesse lugar, e todos saberão que Ele é Deus nessa igreja. Manábias, em nome de Jesus, não resista, não resista, doença, sai, 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 sai desse corpo agora, deixa esse ventre, deixa esse estômago, deixa essa cabeça, em nome de Jesus, não resista ao nome de Jesus, eu te digo, sai deste lugar, seja curada, minha irmã, do seu ventre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder está em nome de Jesus. Aqui não é homem, aqui não é, aleluia, Jesus, mulher, é o nome do Senhor. Quantos creem nisso, quantos acreditam, começam a aplaudir o Rei nessa noite, glorificando, porque Jesus te cura nesta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu quero saber quantos, aleluia, querem dizer para o pastor: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Tem alguém, irmãos, que quer ajudar o pastor aqui no evangelismo? Até mesmo com uma célula familiar na sua casa. Só levantar a mão que eu quero orar por você. Se existe alguém que queira aceitar Jesus, reconciliar-se com o Senhor, também, irmãos, pode ficar, amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Tem alguém, irmãos, que querem a sua restituição, aleluia, da célula familiar na sua casa, amém, irmãos? De orar pelos seus filhinhos. Você declarou amor para Jesus e somente diga para Ele: eis-me aqui, ó Deus Pai. Levante as suas mãos para cima. Senhor Jesus, aqui está essa igreja, Pai, que foi comprado não com ouro e nem com prata, foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Eu ministro o sangue de Jesus sobre cada vida, que sejam quebradas as cadeias, tudo que impede para a restauração neste lugar, caiam por terra. Todos saberão que o Senhor é Deus nessa igreja. Quantos aplaudem, quantos glorificam o nome do Senhor, e a su nombre. Continue de pé, aleluia. Tem mais um louvor. Quantos querem louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Atílio, né? Aleluia. Vamos dizer: Deus abençoe, pastor. Continue ministrando a palavra do Senhor. Que Deus lhe use poderosamente para a glória e louvor do seu santo nome. Ele já tem usado, né, irmãos? Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor, aleluia, ao nosso Deus. Aleluia, temos liberdade de adorar o Senhor, aleluia. Estamos no culto de missão, chegando ao final, mas incentivando a cada um de nós, meus irmãos, estarmos orando, buscando a Deus em comunhão, liberando perdão e sendo perdoado. Essa igreja é a igreja que vai morar no céu, meus irmãos. Nessa noite, talvez não tenha ninguém para aceitar Jesus, mas se tiver alguém para dizer assim: meu irmão, eu quero te pedir perdão, essa noite também é noite de perdão. Amém, Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Grande é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estamos chegando ao final. A palavra foi pregada, anunciada. A unção dos enfermos. E o Senhor é poderoso para te curar. Mas é uma cura que também precisa acontecer. Se tem alguém nesta noite que ainda não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, essa noite é noite de salvação. Se tem alguém que precisa se reconciliar, que está afastado da casa do Pai, por alguma circunstância, você se afastou e sabe que precisa retornar, se reconciliar com Deus e com a igreja. Muitas vezes ele diz, eu estou bem com Deus, mas eu digo, eu estou distante da igreja, da casa do Pai. Este é o lugar de reconciliação. Alguém nessa noite? A igreja vai fechar os olhos. Se você desejar vir à frente, feche os olhos. Vamos estar orando, meus irmãos, intercedendo. Aleluia, nós vamos estar orando. E o Senhor quer te abraçar nesta noite. Aleluia. Com abraço de misericórdia, de perdão. Aleluia. Se tem alguém, vem à frente, eu fico onde você está, mas diga para o seu irmão, ora por mim. Mas é bom mesmo romper com a multidão, né? Depois da mensagem pregada, depois de tudo que foi anunciado, seu lugar não é no mundo, seu lugar é na presença do Senhor. Oh Deus de misericórdia, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela mensagem da palavra do Senhor, através do seu ungido, nosso pastor Atílio, Senhor. Abençoa ele, abençoa o seu ministério, a sua família, com bênção dos céus, Senhor, assim como tu tens confirmado, com sinais e maravilhas, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por este culto. O culto é para ti, a honra é tua, o louvor é teu, Senhor, e a glória é do Senhor. Nós cremos, Senhor, nos milagres, nos sinais que acompanharão os que creem, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, agradecido, Pai, apresentando as nações da terra, apresentando a Israel, mas apresentando a nossa nação irmã, Venezuela, Senhor, os obreiros que lá estão, aqueles campos missionários, Senhor, envia recurso, mais do que o recurso, Senhor, mas a tua presença do Espírito Santo, levantando homens e mulheres encorajados para anunciar a tua palavra, Senhor, e que a igreja aqui neste lugar, Senhor, ela se levante como voz profética para anunciar a tua palavra, cheios do Espírito Santo, para anunciar o ID de Jesus, para curar os enfermos, para levantar os paralíticos, para ressuscitar mortos e pregar a tua palavra, meu Pai. Que haja uma grande colheita também nesta cidade de Manaus, Pai, e daqui para as nações da terra, Senhor, haja o avivamento, a vida de Deus nas nações, através de cada um de nós que somos missionários, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela tua igreja, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, adolescentes, homens e mulheres, anciãos, Senhor, desta igreja, aqueles que estão enfermos nos seus lares, que esta igreja conhece, que nós conhecemos em oração, que eles sejam curados em o nome de Jesus. Recebe a cura
e leva para os teus, em o nome de Jesus. Assim nos leva, Senhor, aos nossos lares, a pastos verdejantes e a águas tranquilas, Senhor. Dá-nos uma noite de bênção, de paz, que tenhamos sonhos espirituais e visão da Tua glória. Assim oramos em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diga amém. Aleluia. Uma semana de bênção, meus irmãos. Logo em seguida que eu falo com a liderança, os diáconos, diaconisa, líder de geração, nós fazemos algum acerto.